É isso aí, pessoal. Eu estou de volta aqui para gravar esse vídeo. E pessoal, eu já quero adiantar antemão para vocês um feliz 2022. Feliz 2022 para você que está ouvindo e assistindo esse vídeo. E para você que me acompanha aqui no meu canal, eu desejo também para vocês um feliz 2022, não de alegria e nem de prosperidade, mas sim eu desejo coragem para vocês, perseverança, força, fé, porque todas as outras coisas se baseiam nessas: a fé, coragem e a perseverança. Você tendo essas coisas, você consegue estar alegre, consegue estar feliz e consegue também ter uma vida próspera. Com fé, perseverança, coragem e trabalho. Então, eu desejo para vocês essas ferramentas: a fé, coragem, perseverança e o trabalho, a persistência. Beleza, pessoal? Bom, dito isso, pessoal, eu gostaria de iniciar esse vídeo para falar para vocês sobre o tema Os Sete Selos do Apocalipse. Eu acredito, essa é uma opinião pessoal minha, que o livro do Apocalipse, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo em uma quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Presta atenção, estou gravando esse vídeo no dia 6 de janeiro de 2022. E pessoal, o livro do Apocalipse, eu acredito que ele já está 65% descodificado. Talvez você possa até se perguntar, mas como pode isso? Eu vou explicar para vocês. Vocês viram que eu mostrei para vocês a data que eu estou gravando esse vídeo. Mais para frente, vocês vão perceber por que eu fiz isso e por que eu estou dando ênfase a esse ano. Porque, pessoal, eu vou falar para vocês, eu vou explicar para vocês. Estamos no ano de 2022. O ano é 2022. Agora, pessoal, nunca ficou tão claro na história a palavra grande tribulação e 2022. Porque a palavra grande tribulação, com o ano que a gente vive atualmente, ela faz todo sentido, porque a igreja, não só a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também a humanidade, passa por 2022 anos de tribulação, passa por 2022 anos de sofrimento, angústia e de muita dor. Por isso que a palavra grande tribulação faz todo sentido agora, pois são 2000 anos que a igreja e a humanidade vem passando por esses períodos de tribulação, esses períodos de sofrimento. E meus irmãos, a cada ano que se passa, 2023, 2024, 2025, fica mais próximo dessas coisas que estão relatadas nesse livro acontecerem. Então, pessoal, antes de eu me aprofundar mais nesse assunto, vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse e por que eu acredito que os 7 selos já foram todos abertos. Todos abertos. Sabe por que eu acredito dessa forma? Porque os selos se deram ao nosso conhecimento. Foi revelado para nós o que está por detrás de cada selo. Eu vou usar aqui eu vou usar aqui um exemplo para que você possa entender o que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo aqui. Muito bem. Para você saber o que está escrito em um livro, é necessário lê-lo, não é verdade? Para você saber o que está escrito em um livro, você tem que lê-lo, você tem que ler ele. Para você saber o que está dentro de uma maleta, é necessário antes abri-la. Então, pessoal, a mesma coisa se aplica aqui em Apocalipse
6, quando os 7 selos são rompidos. Por quê? Para esses selos serem rompidos, para a gente saber o que está por trás desse rolo, é necessário romper os selos para que a gente tenha conhecimento sobre o que está por detrás de cada ação de um selo que foi rompido. Usando esse exemplo básico que eu dei, vocês conseguem compreender agora o porquê eu acredito que os 7 selos foram todos eles quebrados. Por quê? Porque deu ao conhecimento, foi revelado para nós o que cada selo significa, o que cada selo representa. E eu já vou adiantar antemão para vocês, pessoal, que os 7 selos do Apocalipse, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Os 7 selos do Apocalipse, eles representam nada mais, nada menos do que períodos que aconteceram, né, que estão acontecendo desde o período que o selo foi quebrado. Você entendeu o que eu quis dizer? Os 7 selos significam períodos da humanidade que vão acontecer no decorrer da nossa história, da nossa trajetória aqui nessa terra, a trajetória humana. Então os 7 selos significa isso, representações que vão acontecer até o período do fim dos tempos. Você conseguiu compreender o que eu quero dizer? Pessoal, não é qualquer um que consegue captar. Mas eu, como eu sou cristão, eu sou servo de vocês, irmão de vocês de batalha. Eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês a visão que eu fui contemplado, que eu fui iluminado a ter a respeito desse tema, envolvendo os 7 selos do Apocalipse, que eu volto a repetir. Os 7 selos são períodos, acontecimentos que ocorrem desde que os 7 selos foram abertos. Todos eles, independente do ano, da época e do ano, independente da estação. Esses 7 selos, eles acontecem em cada geração. São acontecimentos que acontecem em cada geração, cada período, em cada ano, em cada século. Eles sempre vão acontecer até o período do fim. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui a leitura do Apocalipse para que você possa entender mais sobre esse tema. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui Apocalipse 6, que é logo... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Apocalipse 6, a gente vai ler sobre a abertura dos 7 selos. Eu não vou ler sobre as 7 igrejas, porque o tema aqui é os 7 selos do Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês o porquê eu acredito que todos eles já foram abertos. E o significado dos 7 selos são exatamente acontecimentos que ocorrem desde o período em que eles foram rompidos. Beleza? Então, por essa razão que eu não vou falar sobre as 7 igrejas, e sim sobre os 7 selos. Então, vamos iniciar aqui em Apocalipse 6, que já é a abertura do primeiro selo. Então, vamos aqui ler Apocalipse 6, você pode me acompanhar aí na sua casa, ou você pode pegar sua Bíblia e me acompanhar nessa leitura. Vamos lá, Apocalipse 6, versículo 1, diz o seguinte: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Em outras traduções está escrito: vem e vê. Mas enfim, continuando aqui. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vamos ler novamente, pessoal, essa passagem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Muito bem, pessoal. Vocês sabem o que significa o Cavaleiro Branco? Vocês sabem qual é o significado do Cavaleiro Branco? Lembra no início do vídeo que eu falei que os 7 selos são acontecimentos que vão ocorrer independente da época
sobre a humanidade, são acontecimentos que vão acompanhar a humanidade até o tempo do fim. Então, pessoal, a resposta para a resposta e também a tradução, o significado do Cavaleiro Branco é justamente isso. O Cavaleiro Branco, ele representa reis, governadores, potência militares, imperadores que conquistam o povo, são potências, imperadores, reis. Eu estarei aqui dando um exemplo de grandes conquistadores que conquistaram povos, conquistaram civilizações e fizeram o seu nome na história, pois a história relata, a história testifica sobre esses acontecimentos. Então eu vou dar um exemplo aqui. Antes, pessoal, de eu dar um exemplo, você tem que saber história. Para entender o Apocalipse é necessário você conhecer a história, porque a história testifica, a história ela dá respaldo sobre as coisas que estão descritas nesse livro. Então é necessário, é imprescindível que você tenha conhecimento sobre história, ok? Vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de grandes conquistadores que ocorreram na história da humanidade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um governador geral da Nova Espanha, conquistou o Império Azteca em 2 anos de conflito, que durou entre o ano de 1518 a 1521. Vou dar outro exemplo aqui de um grande conquistador. Francisco Pizarro, outro conquistador. Ele conquistou o Império Inca. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Napoleão Bonaparte, chefe militar que depois virou imperador da França. Conquistou boa parte da Europa, como Bélgica, Holanda, Alemanha, Polônia, Suíça, Espanha. E depois, vocês sabem o que ocorreu com ele. Tentou conquistar a Rússia e se deu mal. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Tamerlão. Conquistou o Oriente Médio. Alexandre o Grande conquistou o sul da Península de Balcã, Ásia Menor, Egito, Oriente Médio. Gengis Khan conquistou o norte da China, sul da Mongólia, sul da Sibéria e da Ásia Central. Então, pessoal, todos esses que eu acabei de citar foram pessoas que conquistaram terras, conquistaram outros povos. São os conquistadores, são conquistadores que são representadas nas ações do Cavaleiro Branco que a gente acabou de ler, que a gente acabou de presenciar. Vocês entenderam agora o que o Cavaleiro Branco significa? Significa isso, são ações que ocorrem desde o período da humanidade, são esses conquistadores que conquistam os povos desde o período que o selo foi quebrado até o período de hoje. Aí você pode estar me perguntando, mas quem são os conquistadores dos tempos de hoje que representam o Cavaleiro Branco? São esses políticos, esses governadores que colocam as suas ideologias, que dividem o povo entre esquerda e direita, e assim eles conseguem dividir para conquistar esses povos através das suas ideologias, através dos seus ensinos, através das suas narrativas, e assim vai conquistando o povo. Então esses são os conquistadores atuais representados pelo Cavaleiro Branco. Para você que gosta de puxar mais para o lado da teoria da conspiração, os conquistadores são os Illuminatis, né? São os banqueiros, são os grandes empresários, são os grandes que mandam na indústria do entretenimento, que mandam na indústria da música, que mandam na indústria farmacêutica, que mandam na indústria alimentícia, né? Então esses daí são os conquistadores contemporâneos que representam o Cavaleiro Branco. Então, pessoal, vocês conseguiram compreender agora o significado do Cavaleiro Branco? Pois é, o significado do Cavaleiro Branco é isso. São conquistadores, impérios, reis, governadores, potências militares que irão dia após dia, ano após ano, século após século, conquistar o povo. E isso vai durar até o fim. O próprio anticristo ele vai ser um conquistador, né? Embora o Cavaleiro Branco não mencione ele, mas faz uma pequena menção a ele de como vai ser. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Então, eu vou gravar mais vídeos sobre esse tema. Eu gostaria aqui de dar uma pausa. Vou gravar mais vídeos falando sobre os outros cavaleiros, que aqui eu vou gravar, vou
falar sobre os 7 selos. E depois eu vou falar sobre as 7 trombetas também do Apocalipse. Beleza, pessoal? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui.